Bem, meus amigos, vamos continuar aqui com o estudo bíblico, né? Com o estudo, lembrando aí, continue com a sua apostila, tá certo? Na página 16 da apostila, vamos aprender o que não é um estudo bíblico, amém? O que não é? Muitas vezes a gente pensa que está fazendo estudo bíblico e na verdade não estamos. Então vamos aprender aqui, amém? Muitos cristãos não conseguem desenvolver um hábito da leitura, né, estudo da Bíblia, porque estão se envolvidos com ela de maneira equivocada e não se aprofundam na sua caminhada com Deus por causa disso. Amém, queridos? Aqui na página 16, a gente vai ler aqui o que não é estudo bíblico. Primeiro, queridos, quando a gente confunde a leitura de livros sobre a Bíblia com o estudo da própria Bíblia. Amém? Estudar livros sobre a Bíblia não é o mesmo que estudar a Bíblia. Recursos extrabíblicos podem ser de grande ajuda, né, quando se busca entender a Bíblia e a vida cristã, mas eles nunca devem substituir a própria palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas acham mais fácil, às vezes, ler um determinado livro sobre a Bíblia do que ler e estudar a própria Bíblia. Então, estudar livros que falam sobre a Bíblia não é o mesmo que estudar a própria Bíblia, tá certo? Os pensamentos de outras pessoas sobre a Bíblia, elas servem para suplementar o nosso próprio envolvimento pessoal com as Escrituras, ou seja, né, eles servem para ajudar. Os livros extra-bíblicos, ou que falam sobre a Bíblia, servem para ajudar-nos no estudo da Bíblia. Eles não substituem o estudo da própria e na própria Bíblia. Amém? Muito bem. O segundo erro, né, de muita gente, também não é um estudo bíblico, né? Ler a Bíblia como opção. Isso não é estudar a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia por opção. Na verdade, nós precisamos ler a Bíblia como uma necessidade, né? Hoje em dia, né, a gente tem TV, internet e um monte de vozes sábias divulgando resposta. Né? Muitas vezes a mensagem da fé foi simplificada em produtos relacionados à própria Bíblia. Né? Fica mais fácil às vezes ler aplicativo, ler algum site, fica muito mais fácil. Mas a gente não pode ler a Bíblia como uma opção. A Bíblia não é uma opção. Nós não temos opção, por exemplo, de nos alimentar. A gente precisa se alimentar. Amém? Eu costumo falar o seguinte, quando a gente lê a Bíblia como opção, porque a gente tem às vezes outros livros que falam sobre a Bíblia e a gente não lê a Bíblia. Hoje às vezes por causa da Bíblia estar nos aplicativos, às vezes a gente esquece, né, do próprio livro, da própria Bíblia, a gente acaba esquecendo, né? Então, agora, a gente precisa estudar a Bíblia como uma necessidade. Por exemplo, que eu ia falar, um exemplo clássico, tem os suplementos alimentares, com várias vitaminas. Um suplemento alimentar, ele não substitui a própria refeição, sabia? Uma pessoa que não vai comer nada, vai só se alimentar, vai só tomar remédio, né, só suplemento, essa pessoa com certeza vai ter um problema. Amém? Então a Bíblia, nada pode substituir a Bíblia, e a Bíblia não pode ser lida simplesmente como uma opção de leitura. Talvez a gente bota a Bíblia assim como uma opção, né? É mais um livro que eu vou ler. Isso não pode. Amém? A terceira coisa, queridos, né, que a gente não pode é quando a gente usa o Google para dar uma resposta direta. Ou seja, o Google Fé. Isso mesmo, né? Muitas vezes a gente fica usando o Google Fé. Como é o Google Fé? A gente procura no Google, inclusive um versículo, nas mais diferentes versões. Só para saber. Isso não é certo, queridos. A gente, quando usa o Google para nos dar uma resposta direta, né, sem pesquisar, sem nada, preciso de uma resposta aqui. Aí a gente escreve, hoje em dia é assim, né? Tô triste, tristeza.
Aí bota no Google versículo sobre tristeza. Aí lê um versículo, tá bom. Não, queridos. Isso não é estudar a Bíblia. Outra coisa, ler a Bíblia aleatoriamente. Né? Pegar assim na Bíblia, né? E ler, tirar aqui, opa, peraí, deixa eu ver o que Deus vai falar. E a gente lê aleatoriamente, sem um estudo, né? Sem um método. Por isso que é importante ter um método de estudo bíblico. Amém? Então a gente não pode ler a Bíblia aleatoriamente. Uma outra coisa, queridos, que é muito comum e é um grande erro, ler a Bíblia sem o benefício da oração. Amado, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Amém? Ele é o nosso professor, ele é o nosso orientador. As páginas da Bíblia, elas só têm significado quando a gente vê através das lentes da oração, né? Não podemos chegar a uma interpretação precisa ou ao seu significado em nossa vida se a gente não permitir que Deus nos conduza para isso, né? Então, para aproveitar ao máximo o seu tempo de leitura e estudo, ore antes, durante e depois do estudo bíblico. Amém? Muito bem. Outra coisa, quando a gente lê a Bíblia, isso também não é estudo bíblico. Quando você lê a Bíblia como tarefa a ser cumprida. Isso é um grande erro, amados. Ler a Bíblia como uma tarefa, mais uma tarefa. Ler a Bíblia não é tirar, né, uma caixa da sua lista de tarefa. Né? Vou aqui, ler a Bíblia. Não, queridos. Quando nos apressamos, estamos nos enganando e tentando enganar também a Deus. A Bíblia não é para você fazer assim, sabe, de qualquer maneira. Não. Tira um tempo especial para ler a Bíblia. Amém? Tire um tempo especial, dedicado para aprender, para ler a Bíblia. Amém? Outra, né? Quando a gente lê a Bíblia, isso aqui acontece muito, muito mesmo, né? Ler a Bíblia de forma seletiva. Por exemplo, essa parte aqui não é importante. Isso não é ler, isso não é estudar a Bíblia. Por exemplo, na verdade, queridos, tudo que tem na Bíblia é importante. Ela é a palavra de Deus. E cada vírgula tem seu propósito. Muitas vezes a gente é tentado a pular as coisas, entre aspas, chatas. Aí, por exemplo, as genealogias, né? Mas você sabia que o significado dos nomes, mesmo naquela lista longa e confusa, aparentemente desnecessária, costumam contar uma história tão profunda, amado? Muitas vezes a gente não sabe, mas dentro daquela genealogia, que a gente às vezes pula, porque fulano gerou ciclano. Quer ver um grande exemplo? Mateus capítulo 1, versículo 5, fala assim, a partir do verso... Na verdade, ele já começa, né? Livro da geração de Jesus Cristo. Logo de cara vem uma genealogia. Tu nunca viu alguém falar, né? Vamos abrir Mateus 1, 5, por exemplo. Mas aqui tem uma história fantástica, sabia? Olha como é que é a mensagem aqui. E Salmão gerou, no versículo 5, e Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou Jessé. Aqui, Aqui tem algo fabuloso. Como é que eu descobri que Jesus era descendente de Raabe, a prostituta? Lendo Mateus capítulo 1, versículo 5. Que é uma genealogia. Inclusive, nessa passagem aqui, tem uma grande mensagem. Dentro aqui, você pode ler Mateus capítulo 1, versículo 5 e tirar daqui uma mensagem tremenda. Por exemplo, aqui mostra que o Senhor move em favor dos seus. A outra coisa, não há redenção que seja impossível para Deus. Amém, queridos? Deus, aqui também mostra, né, que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não importa, né, o que você está passando.
Deus ele pode mudar, Deus é o Deus dos improváveis. Está tudo aqui. Numa pequena genealogia, numa genealogia que muita gente passa despercebido. Amém? Louvado seja Deus. Tem muita coisa, né? Por exemplo, quando a gente ignora o Velho Testamento, muitas pessoas vão estudar a Bíblia ignorando o Velho Testamento. Porque aquela é coisa do Velho Testamento, é coisa que passou. Que nada, queridos. Nós agora vivemos na graça. Então, o Novo Testamento não se aplica mais. Isso é errado. A verdade é que o Novo Testamento é todo sobre Jesus e o sacrifício que ele fez para nos dar uma vida eterna e abundante. Mas isso não nega tudo o que veio antes. A história do Evangelho é rica na sua herança histórica, mas o Antigo Testamento é preenchido totalmente com referências ao Messias, situações em que Jesus é prefigurado, onde revela os problemas para os quais a única resposta é Cristo. Amém, querido? Então a gente não pode negar o Velho Testamento. Você quer fazer um estudo? Você tem que começar do Velho Testamento e ir pesquisando de Gênesis até Apocalipse. Um estudo completo da palavra. Amém, queridos? Muito bem. A gente já vai terminar, né? Mas uma coisa, como engajar-se na leitura e no estudo da Bíblia? Na página 18 fala aqui, identifique-se com a Bíblia. Amém? Se identifique com a Bíblia. Aqui conta uma história que um homem do interior ele foi visitar uma cidade onde nunca estivera antes. Chegou lá tímido e só. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. Não se sentia à vontade. Ele morria de saudade, querendo voltar para a sua terra. Mas, de repente, encontrou uma praça. E na praça viu um banco, igual aos que havia na sua cidade. Ele sentou e, enquanto estava lá sentado, alguém bateu no seu ombro. Ele olhou e disse admirado: Fulano, é você por aqui? Pois é, eu moro nessa cidade. Era um velho amigo da infância. Eles tiveram uma longa e animada conversa, lembrando das coisas que ambos conheciam. No fim da conversa, a timidez e a solidão desapareceram. Era como se estivesse em casa na sua terra. Então foi abrindo os olhos com simpatia, observando todas as coisas boas que haviam por lá. Observou como todos tinham um tapete na frente da casa, na frente da porta, para manter a casa limpa. E ele pensou, coisa boa, assim a mulher não precisa trabalhar tanto na limpeza. Ele viu ainda que o povo daquela cidade colocava uma tela de arame na porta aberta da cozinha para não deixar que as galinhas entrassem. Foi só então que ele se deu conta. É mesmo, as galinhas sujam a cozinha. É melhor mantê-las fora. Apesar de ser um dia de muito sol, ele não sentiu o mesmo calor que sentia em sua cidade e pensou, por que será? Ele olhou e percebeu que era devido às árvores plantadas na rua. Elas davam sombra e espantavam o calor. Voltando para casa, depois de alguns dias, disse aos outros, gostei muito daquela cidade, gente boa, tem muita coisa que eles podem nos ensinar. Logo colocou um tapete na frente da porta da sua casa, colocou uma tela de arame na porta da cozinha, sugeriu ao prefeito que plantassem árvores nas ruas. Mas um colega daquele homem foi visitar a mesma cidade. Ele não viu o banco nem a praça. Também não encontrou ali nenhum amigo conhecido. Ele passou 3 dias muito desagradáveis na solidão, pois não havia ali nada de familiar que lembrasse sua cidade. Aí, queridos, ele voltou muito aborrecido, dizendo assim, eu não gostei, gente esquisita aquele povo de lá, aqui é muito melhor. Imagine só,
Aquela gente é tão estranha que chega ao ponto de colocar tapete na frente da porta. Não dá nem para andar nas ruas de tanta árvore que há por lá. A árvore, no meu entender, é para ficar no mato, não no meio da rua. Está entendendo? A diferença da visão de um e da visão do outro, queridos. Assim somos nós, na verdade, sabia? Visitando o mundo da Bíblia. Quem não encontrar lá dentro nada de conhecido ou de familiar que lembre a sua terra, que lembre os seus problemas, dificilmente criará dentro de si uma abertura para apreciar as coisas boas que lá existem. Se nós visitarmos o mundo da Bíblia, nós precisamos encontrar o banco, encontrar a praça, permitir o encontro com os conhecidos que moram lá e que são muitos. Do contrário, queridos, a reação será assim, interessante, mas não gostei. No Brasil, na minha cidade, é muito melhor. Está entendendo, amados? Diferente. A gente tem que se identificar com a Bíblia. Quer se enganjar no estudo da palavra? Se identifique, procure ver coisas que identificam a sua vida, que identificam a sua família, problemas que identificam a sua situação e como eles saíram, como eles venceram aquele problema. Aí você vai começar a entender, amém? Porque você vai se identificar. Amém, queridos? Glória a Deus. Primeiro, quer engajar na Bíblia, identifique-se com a Bíblia. Segundo, queridos, seja uma pessoa de um livro só. De um livro só. Como é que é isso, pastor? Vou te falar uma outra história. Certa vez perguntaram ao grande teólogo J.K. Kelson, se você fosse abandonado em uma ilha deserta e só pudesse levar um livro, qual você escolheria? Preste atenção, ele era teólogo, considerando a sua reputação, um dos maiores eruditos cristãos do século XX, era natural esperar que sua resposta fosse o quê? A Bíblia, né? Mas não foi. Kelson optou por um guia prático de construção de barcos. Faz todo sentido, amado. Preso em uma ilha, precisam de um livro que os ajude a voltar para casa. De um livro que mostre o caminho da salvação para eles. A verdade é que estamos presos. Aonde? Aos padrões de pensamentos e comportamentos pecaminosos. Muitas vezes nós estamos presos, como o próprio Kelson falou, estamos presos na ilha do eu, onde não nos conhecemos e nem conhecemos a Deus. John Wesley, em um dos seus momentos mais críticos da sua vida, orou pedindo a Deus para torná-lo homo unio livre, ou seja, um homem de um livro só. Louvado seja Deus. Que a Bíblia seja o seu guia nessa jornada da vida. Amém? Louvado seja Deus. Para que isso tudo possa acontecer, vamos lá para a página 20 e nós já vamos terminar. Para que isso tudo possa acontecer, é necessário que a gente aprenda a memorizar a palavra de Deus. Amém? A gente facilmente consegue, memorizar caminhos, endereços, e-mails, números de telefone. Número de telefone hoje é difícil, porque como é que os telefones funcionam hoje, é só tu apertar uma tecla, mas fica difícil. Mas tu às vezes grava o seu próprio número de telefone. Eu, por exemplo, memorizo tranquilamente, meu CPF, meu e-mail e minha identidade. Meu telefone também de zap. Isso aí eu memorizo tranquilamente, sem problema nenhum. Às vezes eu vou, já falo rápido, fácil. Amém? A gente consegue memorizar. Se a gente consegue fazer isso, irmãos, a gente não vai ter dificuldade também de decorar alguns versículos chaves da Bíblia. É importante a gente memorizar a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, queridos,
Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Então é importante a gente memorizar a palavra, né? E tem alguns benefícios. Vou citar para você aqui, deixa eu ver, 5 benefícios. Primeiro, nos dá vitória sobre o pecado. Acabei de falar agora o Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra, ou seja, memorizei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém, querido? Quando a tentação ergue a cabeça, né? Aí vem a luz da palavra de Deus se acendendo na nossa mente e então consegue deter os nossos passos. Amém? Segundo, a memorização da palavra nos ajuda a vencer as preocupações. Quando vem uma preocupação, a gente vai lembrar lá de Mateus, que diz, né, que a gente não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Amém? A vida é melhor do que o corpo. Está entendendo, queridos? Louvado seja Deus. Por quê? Porque a gente se firma na palavra, né? Outra coisa, a memorização da palavra nos dá segurança para testemunhar a nossa fé. Isso mesmo, dá segurança para testemunhar a nossa fé, né? A gente vê quando Pedro teve a oportunidade inesperada de pregar durante o Pentecoste, ele fez citando o versículo do Antigo Testamento. A gente vai ler lá em Atos 2. Ele não possuía nenhum pergaminho para ler. Ele precisou comunicar-se a partir daquilo que havia memorizado. E falou muito bem. E não é se admirar que ele depois tenha escrito assim, ó, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Amém? A Bíblia fala lá em Efésios 6,17 que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Amém? Então, para a gente empunhar essa espada de maneira efetiva, a gente precisa ter, né, essa espada prontamente disponível na nossa mente. E a memorização das Escrituras nos torna isso possível. Amém? Outro benefício da memorização, ela acelera o processo de desenvolvimento pessoal. A Bíblia fala, irmãos, que todos os crentes são chamados a se transformarem, ou seja, para serem uma nova criatura. Amém? Todos nós somos chamados para ser uma nova criatura. Isso não acontece da noite para o dia, né? Ele resulta de um processo de desenvolvimento. Então, a memorização das Escrituras vai acelerar esse processo de maneira notável, porque o segredo da transformação é a renovação da mente. Amém? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Amém? E o quinto benefício, ajuda-nos a descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Ou seja, muitas vezes a gente tem que tomar decisões súbitas e não temos tempo de recorrer à Bíblia. Tendo um bom conjunto de versos registrados na memória, querido, será muito mais fácil tomar a decisão acertada. Amém? Lembra quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? E o diabo chega para ele e oferece para ele o que? Pão. Ofereceu para ele ali pão. A necessidade de Jesus naquele momento era exatamente essa. Era pão. Mas ele não caiu na artimanha do diabo. Ele logo tinha que memorizado a palavra. Ele diz, não, peraí, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está entendendo, amados? Como é que é bom a gente ter memorizado a palavra? Louvado seja Deus. Em Josué capítulo 1, verso 8, ele diz assim, ó, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito.
então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha que maravilha, queridos, Josué 1:8. Então, amados, a palavra de Deus ela é poderosa e cheia de autoridade. É uma espada sagrada de 2 gumes que divide e sabe as intenções mais profundas do coração. Ela é um fogo que consome a impureza e um martelo que tem poder para demolir todo pecado, barreira e circunstância contrária à vontade de Deus. Então você não deseja fazer uso dessa palavra em sua vida? Amém? Jeremias 23:29 diz assim, não é a minha palavra como um fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha? Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu creio que esse é o estudo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aí compartilhado conosco. Aqui na página 23, você vai encontrar aqui, querido, uma atividade para você fazer. Você que é aluno do ITQ, é importantíssimo que você faça essa atividade o mais rápido possível, amém? E entrega também o mais rápido possível na secretaria do Instituto Teológico Quadrangular, amém? Porque ela valerá ponto, amém, querido? Ela vai servir de avaliação para você. É importantíssimo você fazer isso, tá bom? E aqui a gente vai te dar a nota direitinho, vai ser realmente uma grande bênção, tá certo? Deus te abençoe. Semana que vem tem o 2º capítulo, 2ª aula, amém? Na verdade, isso aí, a 2ª aula, capítulo 2, a gente já vai falar sobre a necessidade de métodos para leitura e estudo da Bíblia, amém? Deus abençoe você poderosamente, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Olha, você que é aluno, dá o seu like aí para confirmar que você participou da matéria, tá bom? Tá bom? Então você dá o seu like. Você que não é aluno, mas gostou da aula, dá o seu like também, nos ajuda aí, né, o nosso canal, para chegar em mais pessoas, para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder, pela graça de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.